Olá, pessoal! Hoje é aula de Humanidades, né? E nós vamos aqui refletir um pouquinho do dialogando, em cima do dialogando, né? Então, muitas conquistas dos movimentos sociais foram impressas na história, desde a colônia à república. Diversas manifestações e revoltas foram se caracterizando como conquistas do povo. Então, aqui tem, duas questões, para a gente pensar. Não precisa responder, não, tá? Cite as conquistas que você conhece oriunda das lutas de movimentos sociais contemporâneos. Hoje, as mulheres assumem um papel social importante em toda a sociedade, mas ainda há muito a ser conquistado. Em discussão com os colegas, elenque algumas das conquistas realizadas pelo movimento feminista e como essas conquistas modificaram para melhor a vida das mulheres, Então, no caso aqui a gente vai pensar, Pense também sobre o que ainda pode ser feito. Então, são questões para se refletir. Movimentos sociais, combate à desigualdade e luta por direitos. O resultado principal da ação dos movimentos sociais é a melhora na condição de vida das pessoas. Constitucionalmente falando, são direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e proteção à infância. Assistência aos desamparados. Baseando-se nisso, vamos conhecer alguns exemplos de outros movimentos sociais mais específicos e pontuais. Se não fossem esses movimentos sociais, será que tais direitos sociais estariam garantidos pelo Estado? E mesmo existindo esses direitos, são aplicados de fato? Será que só porque está na Constituição esses direitos acontecem? Porque muitas vezes está na Constituição, mas não se acontece. Então, as pessoas se organizam para poder, através de movimentos sociais, para poder que a lei aconteça. O ECA, O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Movimentos de direitos da criança e do adolescente, voltado para a população infanto-juvenil. Esse movimento defende direito à vida, saúde, alimentação e educação, Ou seja, as crianças e os adolescentes têm direito à vida, saúde, alimentação e educação. E o Estatuto da Criança veio para fazer com que realmente aconteça. Muitas vezes acontece, negligência, na forma do tratamento das crianças e adolescentes, exploração, crueldade e outras opressões. Para tanto, organiza-se em mobilizações, assembleias, debates e outros meios, pautando políticas públicas além da questão legal. O movimento também se volta para modificação no campo ideológico, para novos referenciais e práticas relacionadas às políticas sociais. O Fórum Nacional do Direito da Criança e do Adolescente é uma das organizações voltadas para a temática. Ela articula diversas outras entidades que se mobilizam para a formulação da Constituição de 1988 como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, criado em 1985. Com mobilizações nacionais e internacionais, a participação do movimento no Fórum Social Mundial entrecruzou a Convenção Internacional de Direitos da Criança e do Adolescente, realizada na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Outra conquista nacional foi a elaboração do anteprojeto de regulamentação de artigos da Constituição Federal, que culminou na legislação de proteção integral da criança e do adolescente,
Lei 8.069 de 1990, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, apelidado do ECA. Ainda hoje, o movimento luta para impedir alguns retrocessos, como a redução da maioridade penal. Outro movimento interessante foi o movimento antimanicomial, grupo que atua no campo da saúde e visa transformar práticas psiquiátricas. Esse movimento está ligado à reforma sanitária brasileira, que resultou na criação do Sistema Único de Saúde, que é conhecido como SUS. Vocês devem estar ouvindo falar bastante, em tempos de pandemia. Tendo no Brasil o dia 18 de maio como data comemorativa do Dia Nacional de Luta Antimanicomial. O movimento conquistou, no ano de 2001, por meio da Lei 10.216, um novo modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais no Brasil, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Embora não institua um mecanismo claro para a progressiva extinção dos manicômios, a lei redireciona a assistência em saúde mental, dispondo sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, com uma rede que inclui desde Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, A gente encontra CAPS em várias cidades, inclusive Rio Bonito tem um CAPS, aos Centros de Convivência e Cultura, passando pelos serviços residenciais terapêuticos. A proposta é, sobretudo, a humanização dos pacientes psiquiátricos. Um dos principais expoentes no Brasil foi a psiquiatra Nízia da Silveira, que criticava fortemente o modelo manicomial. Ela é uma importante médica psiquiatra, uma das primeiras mulheres a trabalhar nessa área no Brasil, e ela queria humanizar o trabalho com pessoas, que têm transtornos psiquiátricos. Ela mudou o modo de tratar, foi uma das pioneiras. Para quem quiser saber mais, existe um filme de Nízia da Silveira, Ela é brasileira e o filme é brasileiro. Eu já assisti, se eu não me engano, na Netflix, Quem tiver e quiser saber um pouquinho mais. A importância dos movimentos sociais é tão grande que a gente já falou, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora nós falamos da reforma psiquiátrica, agora vamos falar do movimento dos portadores de deficiência, A acessibilidade é um direito de todos. Provavelmente vocês já viram alguns desses símbolos, em determinados lugares, carros principalmente. Surgido nos anos de 1980, o movimento procura congregar interesses de todas as áreas de deficiência existentes, opondo-se à lógica assistencialista e tuteladora. Organizações representantes desse movimento também atuam como agentes de políticas públicas, fornecendo por meio de suas estruturas um espaço político voltado para a prática e desenvolvimento metodológico. As primeiras organizações brasileiras de caráter nacional foram o Conselho Brasileiro para Bem-Estar dos Cegos, em 1954, a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos Excepcionais, as APAES, Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi, Federação Brasileira do Instituto de Excepcionais, 1962, 1970 e, por fim, 1974. Foi, porém, nos anos de 1980 que ocorreu a formação na Coalização Nacional Pró-Federação de Entidades de Pessoas Deficientes, congregando entidades de todo o país e culminando no primeiro e segundo Encontro Nacional de Pessoas Deficientes. Posteriormente, ela se transformou em um movimento pelos direitos das pessoas deficientes. É a partir dessa mobilização que ocorrem gradativas melhorias na legislação referente ao tema, por meio de colaboração e formulação
de políticas públicas por conselhos. Entretanto, o movimento argumenta que há muito a ser feito, uma vez que os espaços, as estruturas e as verbas públicas para tal fim ainda estão muito abaixo do ideal para a consolidação de direito para as pessoas com deficiências. Cotas de vagas em concurso públicos e em universidades e passe livre municipal são alguns ganhos que podemos citar.